E dando sequência à nossa programação, hoje o entrevistado é o deputado NVR. Seja bem-vindo ao programa, deputado, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente e a gente tem a certeza de que irá contribuir com a nossa população, levando informação daquilo que é realizado por esse legislador. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado. Obrigado, Solomar. Prazer é todo meu. Deputado, eu já de início gostaria de perguntar, devido ao que tem se ouvido na mídia estadual e nacional, qual o seu relacionamento com o senador Roberto Requião? Olha, é um ótimo relacionamento. Eu tenho uma relação de amizade dele há muito tempo. Além disso, eu sou presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e o nosso partido o apoiou para governador várias vezes. Na última eleição, quando ele foi candidato ao Senado, o nosso partido fez a campanha dele para senador. E de forma particular, eu fui o seu secretário de Estado de Planejamento no seu último mandato. Então, eu tenho uma relação com ele muito próxima, né, de muita solidariedade e muito respeito. Embora, cabe sempre salientar, ele dirige o PMDB e eu sou o presidente do PT. Nesse sentido, temos partidos distintos e algumas maneiras diferentes de ver a realidade do Paraná e do Brasil. Deputado, não poderia deixar de lhe perguntar, recentemente o senador Roberto Requião comentou que se o PMDB no estado do Paraná não lançar candidato, que o governo atual ganha no primeiro turno e que a pré-candidata Gleisi não faria metade dos votos no estado do Paraná. O que o senhor tem a comentar sobre esse assunto? Olha, é uma avaliação do senador e tem todo o direito de expressar a sua opinião. Particularmente, eu não vejo isso. Olha, tanto o Roberto Requião como o Gleisi Hoffmann disputam um setor da sociedade que defende contas mais transparentes, uma prioridade para os setores médios e pobres da sociedade paranaense. Eles têm uma visão estratégica e são a favor de um Estado que, de fato, mude o que vive o Paraná hoje. O contrário do que o Beto Richa está fazendo. Agora, ao mesmo tempo, os dois também disputam o mesmo eleitorado. Então, dizer que a Gleisi Hoffmann depende do Requião para ir ao segundo turno, ou vice-versa, eu não concordo com isso. Se o Requião fosse sozinho contra o Beto Richa, ele teria todas as condições de vencer o Beto Richa, como o Beto está indo hoje. A Gleisi, pelo respeito que ela tem na sociedade, lembrando que ela fez mais de 3 milhões de votos para o Senado, portanto, a Gleisi foi mais votada que o próprio senador Roberto Requião e que o próprio governador Beto Richa, candidato ao governo. Então, ela sim tem respaldo popular, tem conhecimento técnico e tem todas as condições de ganhar também no primeiro turno, né? Portanto, seriam só 2 candidatos, ao governo do Estado. Agora, não me parece, Solomar e quem está nos assistindo, este é um bom debate. Eu acredito que o governador, quando se expressou criticando a nossa candidata, foi ali num momento de paixão, porque se você olhar a política como deve ser, os dois devem estar juntos, olhando o futuro do Paraná. E também me parece que o adversário de ambos, tanto de Gleisi como o Requião, não é um ao outro, mas o governo Beto Richa, que tem feito muito mal ao povo paranaense. Interessante que você tenha observado o que o deputado acaba de falar e faça a sua análise, a sua reflexão, que esse é um ano importante para todos os paranaenses e todos os brasileiros. Deputado, eu gostaria que o senhor comentasse também, existem empréstimos no governo federal que está sendo barrado no Senado. Qual a sua visão sobre esse bloqueio de repasse de dinheiro ao Estado do Paraná? Olha, a sua pergunta é muito importante e eu quero dizer a toda a população que nos assiste. Não existe empréstimo bloqueado, nem no Senado, nem no governo federal. Funciona assim, coloque-se no seu lugar. Quando você está devendo e você atrasa, você não vai para o SPC? E se o nome estiver no SPC, você não pode comprar crediário, não é isso? Muito bem. Em um governo municipal, numa prefeitura ou no governo do estado é a mesma coisa. Tem uma lei no Brasil chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei dá um limite que o governo do estado pode gastar em folha de pagamento. Se o governo do estado gasta em folha de pagamento mais do que essa lei permite, ele vai para o SPC, que chama CADIM, ou seja, ele não tem certidão. E sem a certidão, ele não pode obter empréstimo do governo federal, assim como você não poderia se tivesse com seu nome no SPC. Portanto, o que ocorre é que o governo Beto Richa criou muitos novos cargos políticos no Paraná. Criou um monte de cargo para colocar os seus apaniguados, as pessoas ligadas a ele e a sua aliança. Com isso, ele extrapolou o limite da lei, não tem a certidão. Quando o governo Beto Richa acusa, e também os deputados do PSDB acusam, de ser perseguido pelo governo federal, porque o governador Beto Richa é do PSDB, eu quero lembrar-los, a vocês, Solomar e todo mundo, que o governo de São Paulo é um governo dirigido pelo PSDB e recebe muitos recursos. O governo de Minas Gerais
é dirigido pelo PSDB e recebe recursos como nunca. Ora, por que é que o governo Dilma iria perseguir o governo do Paraná e não perseguir São Paulo e Minas se todos são do mesmo partido? É que, na verdade, aqui no Paraná, nós temos uma tremenda de uma incompetência na gestão. O governo Beto Richa não consegue nem organizar a sua contabilidade, os seus gastos e, com isso, obter essa certidão e, com a certidão, obter os empréstimos. Então, eu acho a sua pergunta brilhante, porque isso nos permite esclarecer a população de que o governo do Paraná não consegue obter os empréstimos que ele pleiteia ao governo federal porque ele não cumpre os limites da lei de responsabilidade fiscal, uma lei criada no Brasil em maio de 2000. Quando ele cumprir, digamos que ele faça isso a semana que vem, durante o mês de fevereiro, ele cumpra a lei, imediatamente ele receberá esses recursos em torno de 3 bilhões e 200 milhões que ele requisitou em forma de empréstimo. Se ele não cumprir a lei, esse dinheiro não virá. Deputado, eu gostaria que o senhor comentasse também, porque parece, todas as pesquisas, que seu partido levará novamente a presidente Dilma a comandar o Brasil. No entanto, nas últimas eleições aqui no Paraná, ela perdeu a eleição. Como reverter esse quadro aqui em nosso estado? Olha, de fato, o Partido dos Trabalhadores teve grandes dificuldades para ocupar o seu espaço aqui no Paraná. O PT completou agora no último dia 10 de fevereiro 34 anos, eu milito no PT há 31, eu não tinha idade ainda para me filiar na época, e posso lhes afirmar que essa é uma dificuldade que a gente vem diminuindo lentamente. A cada ano, o PT cresce um pouco mais, avança um pouco mais. Para se ter uma ideia, há 3 anos atrás, nós elegemos a Gleice, nossa senadora, a mais votada, na nossa coligação elegemos Roberto Requião, senador, quase elegemos Osmar Dias para o governo, foi uma boa campanha, elegemos 7 deputados estaduais, 5 federais. Fizemos uma campanha muito boa. O PT deu um salto muito grande. Agora, há pouco mais de um ano, nas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores foi o partido mais votado no Paraná. Olha só, esse é um dado importante. No primeiro turno das eleições no Paraná, o PT foi o partido que mais recebeu votos. E nós não podemos contar aí, por exemplo, os votos que o nosso prefeito Gustavo Frutti recebeu, porque era do PDT, e a nossa vice, Miriam Gonçalves, do PT. Então, se somássemos os votos também que Gustavo Frutti recebeu, nós teríamos quase o dobro do segundo partido colocado em número de votos. Então, nosso partido cresceu muito, consolidou-se. Isso é um fato. Por outro lado, a cada dia, nós temos prefeitos mais respeitados, vereadores, secretários municipais, lideranças que gozam de um respeito muito grande da população, em especial depois do governo Lula e do governo Dilma. Nesses pouco mais de 11 anos que nós dirigimos o Brasil, foram realizadas verdadeiras revoluções em termos de geração de emprego, melhoria do poder aquisitivo, retirada de impostos de consumo da população mais pobre, incentivo às nossas indústrias, tanto que hoje o Brasil é um partido respeitado. O Brasil é um partido que o resto do mundo vem nos visitar para entender como, no momento de crise mundial como vivemos hoje, depois da crise de 2008, onde os países da Europa estão desempregando, com grandes dificuldades financeiras, nós estamos gerando pleno emprego e nos desenvolvendo. Então, hoje, ser esse modelo nos ajuda muito. Apesar das críticas de setores da imprensa baterem muito no PT, e você que está nos assistindo, a população, ela pode não entender tudo isso, mas ela sente uma coisa que eu acho fundamental. Ela sente na sua vida, na sua geladeira, que a vida dela melhorou. E para a população, para as pessoas do dia a dia, e elas estão corretas, Solomar, política é o seguinte: se a minha vida está ruim, a política está ruim. Se a minha vida melhorou, é porque a política melhorou. E hoje a vida das pessoas está melhor, por isso a política está melhor. Isso é um mérito do governo Dilma. Por isso é a nossa confiança que nas eleições desse ano, o Partido dos Trabalhadores deve ser o partido mais votado também nessas eleições, assim como foi na última, aqui no Paraná, tanto na campanha de reeleição da presidenta Dilma, como da nossa campanha para o governo do Estado, Senado, deputados federais e estaduais. Estamos confiantes e as pesquisas já apontam também esse cenário para o Paraná. Deputado, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta ao senhor, que é: qual a sua visão quanto aos benefícios ao Paraná da Copa do Mundo? E uma vez que alguns recursos do PAC foram cancelados para essas obras. Olha, a Copa do Mundo tem um papel fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Não é à toa que todos
todos os países do mundo reivindicam levar a Copa para o seu país. Primeiro, é uma propaganda gigantesca do seu país. Todo mundo fica conhecendo a cultura, a história do país, o seu povo, no caso do Brasil, o seu povo maravilhoso. Esses investimentos, parte dos investimentos são investimentos públicos que são recompensados pelo recolhimento de impostos que vamos ter, pela recepção de turistas que vamos ter, pelo aumento de geração de empregos, se é possível aumentar a geração de empregos no Brasil, que já está a todo vapor, pelas obras da iniciativa privada. Por exemplo, quantos empresários estão construindo novos hotéis, quantos carros são comprados pelas empreiteiras, quanto que as empreiteiras estão gastando nessas obras. Então, isso dinamiza o conjunto da economia e ajuda muito. Sobre o financiamento público da Copa, é importante tomar cuidado com as críticas sem ter a informação adequada. Estamos falando do Paraná, o estádio do Atlético, né? Esse estádio está obtendo um financiamento do BNDES, ele vai ter que pagar isso daí, em parceria com o governo do estado. Então, na verdade, o dinheiro público que entra num projeto como esse é pequeno. O que de fato entra é crédito, ou seja, esses clubes, esses setores da sociedade podem obter dinheiro emprestado, mas terão que pagar esse dinheiro. Então, é natural a crítica. Primeiro, que vivemos num país democrático. Segundo, em todas as Copas do Mundo já realizadas, não importa de que década, o país sede recebe manifestações e críticas à Copa do Mundo de setores da sociedade do país local. Normal. O que o Brasil está recebendo é normal. A crítica que as pessoas fazem sobre o chamado padrão FIFA, eu também a respeito. Agora, nós não podemos perder uma oportunidade como essa de dinamizar a iniciativa privada, de gerar mais emprego, mais impostos, que se abram novos negócios, que pessoas que antes eram empregadas possam se tornar empresários e empreendedores, crescer na vida, porque alguns setores fazem crítica. E é interessante, até para encerrar isso, Omar, lembrar o seguinte: no caso do estado de Brasília, 2.000 pessoas fora fazendo manifestações e 60 mil dentro torcendo pelo time. Temos que fazer essa conta. Nós temos que ver exatamente se a crítica tem fundamento e se tem. Temos que cobrar isso dos órgãos, do governo federal, estadual, seja de quem for. E se não tem, se não são manifestações apenas de setores da sociedade que gostam de fazer um bom barulho, como é o caso hoje dos black blocs, né? Que estão aí, é uma coisa nova na sociedade brasileira, sempre existiu no resto do mundo, mas aqui é novo, de jovens que vão às ruas para quebrar, para depredar o patrimônio público e manifestar-se de maneira violenta. Então, tudo isso é um cenário. Agora, particularmente, como deputado, como economista, como professor de economia, né, e como presidente do PT, eu entendo, somando os benefícios e os malefícios, que o resultado é muito mais positivo que negativo para o Brasil e para a nossa economia. Eu gostaria também que o senhor fizesse uma avaliação da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, porque o PMDB é um partido de apoio ao governo central. No entanto, aqui no Estado, a grande maioria dos deputados apoia o governo do Estado. Qual a sua visão sobre isso? Olha, primeiro vamos ressaltar assim com muito cuidado, né? Eu sou do PT. O PMDB tem sua autonomia, toma as suas decisões e tem os méritos e paga o preço das suas escolhas. O PMDB, ele mesmo se autodenomina como federação. Se você for conversar com os deputados, nós somos uma federação. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o maior partido do Brasil, historicamente, é um partido muito forte em cada estado e, por exemplo, nas eleições democráticas, quando Ulisses Guimarães, que foi candidato, que era o grande mentor, não teve voto nenhum. Por quê? Porque o PMDB, ele age só localmente, ele não consegue agir globalmente, o que é um problema para um partido político, tamanho ele, como é o PMDB. O segundo é que o PMDB trabalha muito com a lógica, ultimamente, da sua sobrevivência, declarações, inclusive, de deputados do PMDB. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, e que eu acho um equívoco, eles precisam estar do lado do governo, porque com isso terão um reconhecimento do governador liberando para eles algumas obras e com isso poderão sobreviver e se reeleger. Eu acho que isso não é bom. E vou dizer usando a própria história do PMDB. O PMDB, ou o MDB no Paraná, foi responsável pelas grandes mudanças que esse estado teve. Nós temos que ter um respeito tremendo. A primeira vitória contra um grande líder da ditadura militar, que foi o Ney Braga, que, embora de extrema direita, teve um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Paraná, o Ney Braga foi um marco no Paraná, antes dele e depois dele, nas suas políticas de desenvolvimento econômico. Muito bem. Quem derrubou essa visão mais à direita, de extrema direita, foi o MDB através de Álvaro Dias. E de lá para cá,
o MDB tem tido uma postura muito rica. Mesmo no governo Lerner, o MDB optou em ser oposição e cresceu, contribuiu muito para a não privatização da Copel, teve um papel muito sério. Entretanto, quando o Beto Richa ganhou as eleições, ele fez uma escolha, em minha opinião, e com todo o respeito à escolha deles, equivocada. Eles deixaram de ser o grande líder, o grande construtor de uma história no Paraná, para ser coadjuvante, para ser segundo na história, submetendo-se ao Beto Richa. Ao fazer isso, o nosso partido, que já vinha crescendo nesses últimos 30 anos, construiu ocupar o espaço que nós sempre quisemos, o espaço de principal força de oposição no Paraná. Então, a escolha do PMDB em apoiar o Beto Richa foi benéfica para nós, do PT, que nos permitiu ser a principal força de oposição, portanto, a grande alternativa política do Paraná, a grande alternativa Beto Richa, somos nós, o nome da Gleice, com todo mundo, e o PMDB com isso encolheu-se. Então, essa escolha, pelo menos contraditória, por apoiar um governador do PSDB, depois de toda a história do MDB e do PMDB, ou enfraquece, ou deixa com dificuldades e cria crises internas, como essa, onde você tem o ex-governador e senador Roberto Requião querendo disputar com candidatura própria, inclusive com o nome dele, o ex-vice-governador e ex-governador Orlando Pessutti também querendo ter candidatura própria, até colocando o nome dele à disposição, e alguns deputados estaduais e setores do PMDB querendo apoiar o Beto Richa. Essa é uma crise que enfraquece o PMDB. Enfraquece o PMDB. Então, eu vejo com pesar um partido que nós apoiamos inúmeras vezes, um partido do qual nunca fui filiado, mas sempre votei em lideranças deles por conta das nossas alianças, hoje submetendo-se a um governo que passa por uma grande crise, né? Tanto nacionalmente como estadualmente. E eu espero, sinceramente, até junho teremos as convenções, sei que alguns setores do PMDB já fazem essa autocrítica, que a gente possa rever essa parceria, de tal maneira que o PMDB possa entender que o caminho com o Beto Richa é um equívoco histórico, político e também, lógico, econômico para o Paraná, e espero que o PMDB ou tenha sua candidatura própria, que é um direito deles, e respeitarei isso, ou que gostaria que viesse conosco, ocupando uma chapa de vice em nossa chapa, e fazendo uma coligação conosco, o que seria natural, e a história já mostrou o que seria o melhor resultado. Deputado Oliver, eu gostaria que o senhor falasse para aqueles que nos assistem. O Paraná, ele colocou em Brasília 3 ministros da terra. Quais os benefícios ao Estado de esses 3 ministérios serem ocupados por paranaenses? Olha, Solomar, tua pergunta é boa, porque são inúmeros. Eu poderia aqui discutir as obras do PAC, a 153, a BR-153, a Transbrasiliana, agora os investimentos que estão fazendo na Ponte da Amizade, a reforma do aeroporto, do nosso aeroporto Afonso Pena aqui, que está sendo ampliado sua pista, os investimentos via financiamento para grandes indústrias que aqui se instalaram, e se instalaram graças ao financiamento que teve a parceria em especial na época do ministro Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento, e depois, então, da ministra chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann. Se eu me prender, então, a minha cidade, Maringá, só o contorno norte, que foi entregue agora recentemente, é uma obra que chega à casa dos 400 milhões de reais, além do contorno de Foz do Iguaçu, contorno de Cascavel, então são obras gigantescas. Mas eu poderia resumir esses investimentos, que extrapolam a casa de bilhões de reais que foram investidos aqui, com uma afirmação. Para você que está nos assistindo, se for de Curitiba ou da região metropolitana, olhe o seu bairro, a sua cidade. Você só vai ver obras do governo federal. Ou é uma unidade básica de saúde sendo construída nova, ou é uma unidade básica de saúde sendo reformada, ou é uma nova escola, uma nova creche. São os institutos federais tecnológicos sendo construídos, novos campos da Universidade Federal Tecnológica, na sua cidade, não importa qual seja. Você vai ver, está vendo obras do governo federal. Isso não se dá de forma igual em todo o Brasil. Os estados que você tem ministros, claro que ele olha o país todo, mas o coração dele é sempre preso àquela região. Daí essas grandes novidades. A presença desses 3 ministros, Gilberto Carvalho, Gleice Hoffmann, Paulo Bernardo, tem sido para nós de uma conquista gigantesca. E temos outros nomes que às vezes não são lembrados. O vice-presidente da Caixa Econômica chama-se Marcos Vasconcelos. Ele é de Maringá, professor de economia junto comigo na universidade, e tem ajudado muito o nosso estado. Nós tivemos lá a ministra Márcia Lopes, de Londrina, ministra do Desenvolvimento Social. Então, o Paraná teve boas representações fortes.
O secretário nacional de Agricultura Familiar é o Bianchini, que foi secretário de Agricultura do governo Requião, uma pessoa de uma competência gigantesca. Secretária Nacional de Inclusão Digital, a professora Lígia Pupato, ex-secretária de Ciência e Tecnologia aqui do governo Requião. Então, o Paraná tem uma representação política enorme, o resultado está presente na vida dos cidadãos aqui. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa dos investimentos do governo do Paraná. Ao mesmo tempo que você encontra fragmentos dos investimentos federais em todos os municípios do Paraná e na região metropolitana em especial, você não encontra esses exemplos de investimentos do governo do Estado. Deputado, o senhor tocou em Maringá e aí fez me lembrar que o Paraná é um estado altamente agrícola e existe algum projeto para que seja feito um investimento que valorize esses agricultores no estado e também a gente sabe em diversas entrevistas que já realizamos que o pedágio é um grande entrave para o produtor rural, porque encarece, o custo do Paraná se torna muito alto. O que tem sido feito nesse sentido para valorizar esses produtores? Olha, sobre a agricultura, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, Solomar, ela é o grande marco do estado do Paraná. Pela nossa capacidade produtiva, pela nossa capacidade de agregar valor àquilo que produzimos, nós temos um respeito do resto do Brasil pela nossa capacidade de exportação. Então, nós temos um marco de competitividade na nossa agricultura. O governo federal tem liberado recursos com taxas de juros subsidiadas, com prazo de carência gigantesca. Hoje, qualquer produtor rural, por menor que ele seja, ele tem o seu trator, tem seu carro, tem sua caminhoneta, todos com 10 anos de carência, com juros subsidiados, estão produzindo muito. Alguns setores mais competitivos têm dificuldades em relação ao mercado mundial, outros não. Por exemplo, a mandioca, que é muito forte no noroeste do estado, estão ganhando rios de dinheiro. Em relação ao ano passado, o preço do produto cresceu 300%. Então, nós temos muitos fatores, às vezes climáticos nos atrapalham, que é o caso do soja, que passa pela seca agora, mas muitos fatores também que ajudam a economia a crescer. Então, há linhas de crédito, sim, e há investimentos muito bons. Agora, nós temos um grande desafio e eu parabenizo também por tocar nesse assunto. Hoje, o pedágio ele é um entrave ao desenvolvimento econômico do Paraná. Temos o pedágio mais caro do Brasil e talvez o do mundo. E o que é pior, nós não vemos o executivo, que é o responsável por isso, tomar iniciativas para melhorar isso. Nós temos aqui na Assembleia a CPI do pedágio, temos deputados discutindo isso, levantando dados. Cada informação que o parlamentar nos leva, que os componentes da CPI do pedágio nos levam, contando sobre o que é o pedágio no Paraná hoje, nós ficamos envergonhados. A taxa de lucro, para que vocês tenham uma visão, a taxa de retorno do capital investido hoje de uma empresa grande, equilibrada, 8%, 6 a 8%. O pedágio tem taxa de retorno de 25%. Imagine, quando fizeram o projeto do pedágio, eles levaram em conta uma inflação que naquele tempo era super alta, o número de veículos naquele tempo que não tinha quase carro nenhum no Paraná, porque era uma crise gigantesca, concordam? E fizeram um contrato que não pode ser reformulado. Então hoje você tem um pedágio caro, pagando unitariamente, o número de carros cresceu de forma gigantesca e as obras era só aquilo que tinha que fazer, algumas nem fizeram ainda. Portanto, é uma máquina de fabricar dinheiro os pedágios hoje. E o que é pior, por mais que a Assembleia tente fazer alguma coisa, temos dificuldades gigantescas pelo limite que o papel da Assembleia tem. O Executivo, o governo Beto Richa, fala muito, mas até agora nada. E a única proposta que ele foi levar para a presidenta Dilma já disse que não. Sabe o que o governador Beto Richa foi propor para a presidenta Dilma? Para que ela estendesse o tempo dessas concessionárias, que elas ficassem mais tempo mandando no pedágio, porque daqui mais 5, 6 anos vence, né, essa concessão, que aí eles baixariam o preço. Acha? Se esse pedágio baixar 20%, ainda é caro. Se ele baixar 40%, ainda é muito caro. Portanto, a presidenta Dilma foi dura e firme com o governador Beto Richa. Vai vencer esse contrato, vai fazer nova licitação. Quero fazer uma comparação. Se você pega seu carro e vai em direção a Santa Catarina, você vai pagar R$ 1,70 no pedágio. Se sai da mesma Curitiba e vai ao litoral aqui pelo Paraná, é R$ 15,40. É imoral, é uma comparação que nós não podemos aceitar. Por isso, a nossa expectativa é que o governo Beto Richa tome providências e não proponha postergar o prazo de fim da concessão, mas sim
que faça uma negociação, baixe esse preço, esperamos rapidamente que acabe essa concessão, temos uma nova licitação com preços mais justos. Quiçá que essa CPI traga algum retorno em benefício à nossa população. Porque, deputado, esse pedágio que é cobrado no estado do Paraná é um dos mais caros do mundo. E quem paga é o povo do Paraná, é o agricultor paranaense, enfim, ninguém ganha. Para dizer que ninguém ganha, ganham as empresas de pedágio, que são os maiores arrecadadores, arrecadam bilhões. Para que o senhor tenha uma ideia, deputado, em 8 anos que é o financiamento de um caminhão, uma carreta que transporta soja, ela em 8 anos, ela fazendo o percurso de Foz do Iguaçu a Paranaguá, ela paga de pedágio 2 carretas. É um absurdo, isso aí não pode prosperar. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário também, eu como técnico que sou, qual a sua visão do Pronatec para o Brasil? Olha, quando eu me referi ao governo Dilma e o governo Lula e sobre aquela visão de erradicar a miséria do Brasil, de mudar a característica econômica do Brasil, o Pronatec tem um papel fundamental, Solomar. Eu quero dizer a você que ele tem um papel determinante na vida das pessoas. Quando você vence a primeira etapa do que vivia o Brasil, que era a fome, a extrema miséria, quando você passa a ter pessoas a ter acesso à escola, principalmente quando a economia passa a crescer e a demandar profissionais, você não tem a dúvida. O que precisa são de técnicos. Hoje, nós não temos problema de desemprego no Brasil, mas as empresas precisam de pessoas qualificadas. A iniciativa do governo Dilma de criar o Pronatec, ela é determinante nisso. Você qualifica a mão de obra, paga até o vale-transporte desse profissional para fazer o curso. São cursos que podem devolver essa pessoa ao mercado, podendo ganhar muito mais, podendo ter uma qualidade de vida muito melhor. O Pronatec, inclusive agora, foi estendido às prisões. Olha só como é importante. Ora, as pessoas que estão nas penitenciárias vão sair logo, precisando se readequar à sociedade, precisando arrumar um novo emprego. Imagine fazer, durante o tempo que ele está preso, um curso de qualificação de técnico. Ele sai de lá com uma formação atual e, principalmente, com todas as condições de conseguir um emprego. Por isso, o Pronatec, assim como a criação do IFE, que são Institutos Federais Tecnológicos, 14 instalados aqui no Paraná, somado às universidades federais tecnológicas que temos, essa soma, ela implica um novo momento do Brasil, onde nós olhamos a fome, olhamos a Bolsa Família, olhamos o desemprego e resolvemos. Agora temos que olhar um outro momento, o momento em que o Brasil sai de um país de salário médio para chegar num país de salário alto. E aí a qualificação é determinante e o Pronatec é o passo fundamental. Eu diria que é o alicerce mínimo necessário para chegarmos nesse país de um salário mais alto. Ok, deputado NVR, os nossos agradecimentos do programa Uma Janela para a Cidade. Nós teríamos aqui mais 2 programas para conversar com o deputado pela sua bagagem, pela sua experiência como político, como legislador e também como secretário, que já foi de nosso estado aqui, secretário de Planejamento. Mas nós agradecemos a sua participação no programa e estendemos as portas, estão sempre abertas para quando o senhor precisar trazer alguma ideia, nós levarmos a informar a nossa população. Obrigado, deputado, e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. E com certeza ele irá permitir que a gente venha aqui apresentar. Obrigado, deputado. Muito obrigado, o prazer foi meu.